um curso gratuito de impressão 3D com o Bambu Studio aqui no YouTube. Essa é a série de vídeos que eu estou começando hoje para ajudar vocês que estão começando no mundo da impressão 3D ou já estão aqui há algum tempo, mas ainda têm algumas dúvidas. E antes da gente começar o curso, já deixa aqui no comentário qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ou ainda enfrenta como iniciante. Fala galera, eu sou o PH do canal PH 3D Maker e eu decidi trazer esse conteúdo aqui para o YouTube, onde eu tenho mais liberdade de tempo e espaço de tela para explicar com um pouco mais de profundidade diversas dúvidas que vocês me mandam lá no Instagram e no TikTok em relação a fatiamento e impressão 3D. Ao longo desse curso eu vou usar as minhas impressoras da Bambulab, a A1 e o Bambu Studio, porém boa parte dos conhecimentos e configurações que eu fizer aqui se aplicam a outras impressoras e outros fatiadores baseados no Orca Slicer, que é o caso do Creality Print, que é o caso do Flash Orca e o próprio Bambu Studio ou Orca Slicer. Para essa primeira aula eu vou partir do princípio que você já está com a sua impressora montada e configurada no fatiador, mas se você tem alguma dificuldade com isso, eu vou deixar um link aqui de um vídeo que vai te mostrar como configurar a sua impressora no Bambu Studio. Quando você abrir o Bambu Studio, essa será a primeira tela que você vai ver. E ela pode assustar um pouco quem está começando, pois tem uma série de botões e opções de menu aqui, mas eu vou explicar o principal para você começar a imprimir ao final desta aula. Mas antes de explicar a ferramenta, vamos entender um conceito básico primeiro. O que é o fatiador? Fatiador é a ferramenta responsável por pegar um objeto 3D, que a gente chama de mesh ou malha em português, e transformar isso numa linguagem que as impressoras 3D sabem ler, que é o G-Code. E por que eles chamam isso de fatiador? Porque ele vai pegar o seu objeto 3D e transformá-lo em pequenas fatias que vão ser colocadas uma em cima da outra durante a impressão. Que tipo de arquivo a gente usa aqui no fatiador? O formato de arquivo mais conhecido é o STL e o 3MF. Qual que é a diferença entre eles dois? STL é o arquivo 3D puro, sem nenhum tipo de configuração, nenhum tipo de pintura. Enquanto o 3MF a gente já pode entendê-lo como um projeto, onde eu tenho um objeto 3D e as configurações para imprimi-lo. E você não é obrigado a saber modelar para começar na impressão 3D. Existem diversas plataformas que possuem modelos prontos, incríveis, e boa parte deles de graça e alguns pagos. Então aqui, por exemplo, eu estou no MakerWorld, que é da própria Bambulab. Essa ferramenta aqui, inclusive, é integrada lá no Bambu Studio, eu já vou mostrar isso para vocês. Mas a gente tem também o Tangs, que possui modelos pagos e gratuitos. Você tem o Cults, que também tem modelos pagos e gratuitos. E o Patreon, que funciona no esquema onde você pode assinar modelos de um determinado criador. Então quem me segue lá no Instagram e no TikTok vê que eu imprimo bastante modelos, por exemplo, do Whale 3D, que é uma assinatura que eu tenho. Então aqui no fatiador, como que a gente pode buscar por esses modelos? Na primeira tela que vai abrir, a gente tem a nossa biblioteca, que são alguns modelos online recomendados, mais aquilo que a gente abriu recentemente. E a gente tem aqui o modelos online, que é basicamente a versão lá do MakerWorld, só que aqui dentro do fatiador. E para começar a falar sobre fatiamento com vocês, eu vou pegar esse modelo aqui que é o Yogaman. Então você achou o modelo que você quer, você vai clicar nele, você vai ter alguns perfis, que em outro momento eu vou explicar um pouco melhor para vocês sobre isso. Mas a minha recomendação inicial é foca nos perfis que estão com o nome do designer marcado aqui embaixo, pois esses são os perfis que o criador fez e, teoricamente, validou. Você vai apertar baixar e abrir e ele vai automaticamente trazer você para a aba de preview. Essa mensagem que deu aqui é porque o criador ele selecionou a impressora P1S na hora de fazer o projeto, só que a minha impressora conectada aqui é uma A1. Então eu vou apertar aqui o mudar agora. Então essa aqui é a tela onde você vai passar a maior parte do tempo quando estiver preparando o seu objeto para impressão. E o que a gente tem aqui de relevante que vocês precisam conhecer? Primeira coisa, a impressora sendo utilizada. Sempre selecione a impressora que você tem, se você tiver uma só, ou a que você pretende usar, caso você tenha mais de uma. Então, por exemplo, eu tenho a minha A1, eu também tenho uma H2D e uma P1S. Eu posso escolher qualquer uma delas aqui para fatiar. Um objeto fatiado para um modelo de impressora não funciona para outro modelo de impressora. Então, se você preparou ele para um e fatiou, você não vai conseguir imprimir esse projeto lá na sua P1S, por exemplo. Você precisa vir aqui trocar e fatiar novamente. Segunda coisa muito importante, a placa de impressão. Aqui é aquela mesa amarelinha que vem na sua
sua impressora. Essa é a placa PEI texturizada. Muita gente também usa as placas frias, porque elas precisam de menos temperatura, apresentam uma adesão melhor, tem menos problema de soltar peça. Inclusive, vou deixar aqui o link do review que eu fiz das placas frias que eu tenho, que eu gosto. Descendo aqui embaixo, a gente tem a configuração dos filamentos do projeto, tá? Isso aqui é extremamente importante, ainda mais se você fazer impressão colorida. E aqui você tem duas questões. A primeira delas é qual é o tipo do filamento que você vai usar. E aqui não é uma regra, mas é uma forte recomendação. Comece com PLA. Existem diversos polímeros que você pode usar na impressão 3D. PLA, PETG, ABS, TPU, ASA e por aí vai. Mas de todos esses, o mais fácil é o PLA. Então, se você está começando, fica nele. O Bambu Studio já vem pré-carregado com os filamentos da Bambu, óbvio. Um perfil genérico, que é o que você vai usar muito para as marcas de filamento nacional e alguns importados da China. Polymaker e ESAN. Mais para frente no curso, quando a gente chegar na aula que eu vou falar mais sobre calibração e criação de filamentos, eu vou mostrar como vocês criam isso aqui separadinho. E aqui do lado, a gente tem a cor. Então perceba, se eu trocar aqui a cor deste filamento, que é utilizado nessa peça, ela já vai mudar para azul também. Esse projeto está configurado com 4 filamentos, mas essa peça usa apenas um. Aqui nós temos a configuração global de qualidade, vamos chamar assim, que é onde você vai definir a resolução da peça que você vai imprimir. E como que isso funciona? Como eu falei agora há pouco, a impressão 3D ela é construída camada a camada. E a altura dessa camada é esse númerozinho que a gente está vendo aqui no fatiador, ou seja, 0,2 milímetros. Quanto menor esse número, maior é a resolução da impressão. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa foto de exemplo, o que você vai perceber? Ó? Aqui no 0,2 é a resolução padrão da impressora. Perceba que você consegue ver as linhas da impressão aparecendo na peça e elas ficam ainda mais proeminentes aqui no topo da peça. Vindo para o outro extremo, eu tenho a altura de camada 0,08, que você já não consegue ver praticamente nenhuma linha de impressão, exceto aqui bem no topinho. E no extremo da baixa resolução, com a altura de camada de 0,28, você percebe que você consegue ver todas as linhas de impressão ao longo de toda a peça e o topo fica muito marcado. E agora você deve estar falando assim, pô, então eu quero sempre a melhor resolução, eu quero sempre a melhor qualidade, eu quero sempre esconder todas as linhas de impressão. Mais ou menos, porque quanto maior a resolução que você colocar, quanto menor a altura de camada que você colocar, maior vai ser o seu tempo de impressão. Então, por exemplo, se eu apertar aqui em fatiar mesa deste modelo com a altura de camada no 0,2 e vier aqui na aba de pré-visualização, essa impressão está levando 1h30. Agora, se a gente trocar para 0,08, fatiar novamente, essa impressão está levando 3h19. Então, você precisa escolher essa configuração de acordo com a necessidade da peça que você está imprimindo. Porque tem peça que a parede reta, que às vezes a altura de camada mais alta não vai prejudicar muito a estética. Agora, tem peças que você precisa de uma altura de camada mais baixa justamente por causa desses ângulos inclinados no topo da peça. Agora, uma coisa importante entender, esta configuração geral de qualidade aqui, ela não mexe apenas na altura de camada, ela mexe bastante também na velocidade de impressão, que é um assunto que a gente vai ter uma aula só sobre velocidade, mas ela, quanto maior a qualidade que você quer, mais lento a impressora vai trabalhar, porque qualidade e velocidade, elas são forças opostas. Quanto mais rápido você quiser ir, menos qualidade você vai ter. Saindo do ajuste geral, a gente tem as 5 abas do fatiador. Na primeira aba de qualidade, você consegue alterar a altura da camada, que é a diferença de você alterar aqui para você alterar aqui, é que neste ponto você não está mexendo na velocidade da sua impressão, não está mexendo em aceleração, você está mexendo realmente apenas na altura de camada. A altura da camada inicial, ou seja, a camada inicial é a primeira camada, aquela que está em contato com a mesa. Todas as demais, a altura de camada. Largura da linha, que eu não vou entrar muito nessa profundidade aqui hoje, você vai passar um bom tempo desse começo usando as configurações padrão do Bambu Studio, que são excelentes, e as configurações de costura. E para você entender a costura, a gente precisa vir aqui mais uma vez na aba de pré-visualização e olhar para essa linhazinha branca aqui. Como é que funciona a costura? O bico da sua impressora faz este movimento na hora de construir as paredes. E a costura é exatamente o ponto onde ele precisa parar
porque ele emendou no começo. Ou seja, ó, a parede começa aqui, ele vai dar a volta completa na peça e aqui ele vai costurar o fim no início. A costura é responsável por deixar essa marca aqui na peça, ou seja, a parede começou a ser impressa aqui, o bico deu a volta, chegou até aqui e emendou. E é importante você entender isso porque ela não fica num local aleatório, você pode posicioná-la. Então, por exemplo, nessa Hello Kitty aqui, a costura poderia estar bem aqui na frente, mas não faz sentido. Então a gente posiciona ela para trás. Ou você pode posicioná-la em outros locais que ela vai ficar ainda mais escondido aqui no fatiador. O padrão da costura é essa opção de alinhado. Ele vai tentar colocar a costura onde ele entender que vai ficar melhor, dada a geometria da sua peça, e fazer uma linha contínua. Quais são as outras opções que a gente tem? O mais próximo funciona assim, aonde a camada anterior acabar, ele vai começar a camada de cima. Isso dá um aspecto meio feio na peça, porque você perceber, ó, ela fica bem desencontrada, quase que aleatório, mas ainda não é o aleatório. E eu uso muito pouco esse. O benefício é que para algumas peças, algumas geometrias, ele deixa a impressão mais rápida, porque diminui o tempo de deslocamento da extrusora. Alinhado é o que a gente já viu, o fatiador vai tentar decidir por você onde vai ficar melhor e criar uma linha mais contínua para dar uma aparência melhor. O atrás, e o que define o que é atrás? É exatamente a posição da peça na mesa, tá? A frente da mesa é essa daqui, aqui é a parte de trás da mesa. Quando você escolhe a costura atrás, ele vai tentar jogar todas as costuras para a parte de trás da peça. E o aleatório, como esse aqui sim, ele vai simplesmente sair espalhando pela peça. Eu nunca consegui usar isso e obter um bom resultado, tá? Então, ou eu vou usar muito o alinhado, ou eu vou usar o atrás. Aqui também, em aulas futuras, eu vou mostrar para vocês como posicionar a costura aonde você quiser. Vindo aqui para a aba força, a gente tem 3 configurações que são muito importantes de conhecer também. Uma delas é o loops de parede, que diz respeito a quantas camadas na parede a nossa peça vai ter. Então, por exemplo, essa peça aqui que está configurada com 2, se a gente olhar, ela tem uma camada aqui, outra camada aqui. Se eu alterar isso aqui para 5 e fatiar novamente, perceba que a parede externa da peça ficou muito maior. Só que isso também cobrou em tempo de impressão. Já aumentou para 1h50. O padrão é 2. Ele é o suficiente para a maioria das peças decorativas. Eu costumo aumentar isso aqui quando eu quero a peça seja mais resistente ou quando é uma peça muito grande. Peças muito grandes costumam ter curvaturas maiores e que se você colocar só 2 paredes, você pode acabar tendo defeitos na sua impressão. Mas de modo geral, o 2 é o suficiente para a maioria das situações. Segunda coisa muito importante de você entender aqui, padrão de preenchimento do espaço. O padrão aqui é o grade. Eu vou zerar aqui para vocês entenderem o que é isso. Se eu colocar esse padrão zerado, vocês vão perceber que a minha peça agora, ó, ela tá oca, completamente oca. Então o que é o padrão de preenchimento? É exatamente como ele vai fazer o interior da peça. E esse padrão de preenchimento é o que vai dar a resistência adicional à peça. A sua peça oca, ela é muito mais frágil e leve. E existem diversos tipos de padrão de preenchimento. O padrão do Bambu Studio é um dos que eu menos gosto, que é esse grade. Perceba que ele faz uma grade aqui na sua impressão. Por que eu não gosto desse padrão de preenchimento? Vamos acompanhar aqui, ó, o funcionamento da impressora durante essa impressão. Ele vai fazer a linha, tá vendo? E em determinado momento ele vai cruzar por cima do que ele já imprimiu. E isso aqui em peças altas vai dar aquele problema do bico raspando na peça. Por quê? Porque esse volumezinho adicional aqui em 1, 2 camadas não faz diferença. Mas ao longo de 150 camadas ele se acumula. E aí a peça vai ficar batendo um monte. O padrão de preenchimento esparso que eu mais gosto de utilizar é o giroide. Por quê? Porque ele não tem esse problema de cruzar. Percebam, ó, que ele vai imprimindo sem nunca passar por cima daquilo que já foi feito e ele vai adicionar resistência na sua peça em praticamente todos os sentidos. Esse aqui é o mais utilizado, é que para mim deveria ser o padrão. Existem muitos outros que têm as suas aplicações e eu vou fazer uma menção honrosa aqui a um que eu não sou muito fã de usar, mas é o A Iluminação, que é uma tradução terrível para esse padrão de preenchimento, mas é o Lightning. Eu acho que a tradução correta seria raio. Por quê? Ele vai fazendo um preenchimento apenas onde é necessário
necessário para dar sustentação à parte de cima da peça e ele vai meio que surgindo como se fosse um raio, tá? Ele é muito rápido, gasta pouco material, mas não adiciona resistência e dá até um aspecto de vagabundo na peça. E aqui agora, ó, uma coisa para vocês que estão começando na impressão 3D, vocês vão querer imprimir mais rápido, economizar material, reduzir custo, ainda mais quem quer vender. Vou falar uma coisa, peça muito vazia, peça oca, peça muito leve, passa um aspecto de vagabundo. Então usem isso com moderação. É ótimo para protótipo. Eu não gosto de usar isso em produtos finais, tá? Não acho que dá um aspecto, uma pegada legal na peça. Mas é uma opção rápida. E além do padrão de preenchimento esparso, a gente tem a densidade do preenchimento esparso. O padrão aqui é 15%. Se eu reduzir isso para 5%, por exemplo, você perceba que já mudou. Ele vai aumentar o espaçamento desse preenchimento, a peça fica um pouco mais oca, isso economiza material, economiza tempo e reduz o peso e a resistência da peça. Então, diminua com moderação. O giroide, para algumas peças, eu costumo usar 10%, que é um número bom, que não prejudica tanto tempo e confere uma resistência satisfatória para peças decorativas. Se for uma peça funcional, você pode ir até 20%, 30% de preenchimento, mas isso vai impactar consideravelmente o tempo de impressão e gasto de material. Então aqui, ó, já aumentou em 15 minutos o tempo de impressão da sua peça, mas ela vai ficar mais forte. Indo aqui para a aba de velocidade, os nossos principais ajustes é a velocidade de camada inicial e do preenchimento inicial. Camada inicial, como eu falei, é a primeira, tá? No caso dessa peça aqui, é essa parte aqui. Por que é importante você conhecer esse ajuste aqui? Porque muitas das vezes você resolve o problema de adesão à sua mesa reduzindo a velocidade da camada inicial. É óbvio que você, antes de fazer qualquer ajuste no projeto, você vai tirar a mesa da impressora, vai lá na sua pia, pegar o detergente e a esponja e lavar a mesa. Sua mão não vai cair, aproveita e lava a louça junto, tá? Mas você lavou e continua com o problema, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, 35. Isso vai fazer com que a primeira camada seja impressa mais devagar, tendo maior adesão à mesa. Que outras configurações relevantes a gente tem aqui? Parede externa e parede interior, tá? Então, parede externa é essa linha marcada pelo laranja na aba de pré-visualização. Parede interna é a linha marcada por amarelo. Quanto maior for essa velocidade aqui, menos qualidade você vai ter. Existe, obviamente, um range onde não tem muito impacto na qualidade, e isso você tem que saber baseado na calibração do filamento. Calibração de filamento, inclusive, é um assunto que eu tenho um vídeo bem extenso aqui já, somente falando disso. Quais são os principais ajustes que vocês devem conhecer nessas outras velocidades aqui? Velocidade de parede externa, 170 para a maioria dos filamentos e peças, é um ponto de equilíbrio muito bom entre qualidade, segurança e velocidade, tá? Ele não é lento, mas vai deixar sua peça com acabamento melhor e vai diminuir a incidência de problemas. E o ajuste de viagem, tá? O que é a viagem? Olhando aqui, ó, usando essa barrinha de baixo, a gente vai ver onde o hot end vai estar imprimindo. Viagem é quando ele chegar ao final de uma parte e o bico precisa se deslocar sem imprimir para outro lado. Por que esse ajuste aqui é importante? Para muitas situações que você tem problema da peça arrancando suporte, peça soltando da mesa, etc., você reduzir isso aqui para 350 vai te conferir um aumento de qualidade e segurança na sua impressão. Principalmente para vocês que estão usando a Bambolab A1, tá? Que é a impressora que a gente chama de bed slinger, que a mesa dela fica indo para frente e para trás. Se a gente tem a velocidade travel muito alta, isso vai introduzir algumas vibrações na sua peça, por mais que a Bambolab seja excelente em absorver isso, e vai aumentar o risco de alguma coisa soltar durante a impressão, ainda mais se a peça for mais alta. Então, fazendo esse ajuste de parede externa e ajuste de velocidade de viagem, você já vai conseguir melhorar bastante a qualidade e reduzir o risco da sua impressão. E agora, a aba suporte. Para que serve o suporte na impressão 3D? Vamos pegar a peça aqui, ó, desliguei o suporte agora e vamos ver como ela vai sendo impressa camada a camada. Perceba que até aqui, ó, tudo está sendo apoiado na camada de baixo. Toda a impressão tem uma base. Só que quando a gente chegar aqui, ó, na altura do queixo, a gente já começa a ter um problema. Essa impressão começou no ar. Isso aqui eu vi o Hugo Lopes definindo como uma parte do tipo ilha. Ela está completamente separada da peça e longe da base. Isso aqui é impossível de você imprimir sem você utilizar um suporte. E não é só nessa situação que você precisa de suporte. Existem situações que são essas aqui, são os overhangs que
fica marcado como esse azul mais escuro aqui, que são muito agressivos, e a parte de baixo, a camada de baixo, não oferece uma base o suficiente para a camada de cima. Então, olha aqui, ó, como é que ele ficou. Perceba que tá passando. Ó, o azul não tem base nenhuma. Então, isso aqui também não vai ser possível de você imprimir sem você utilizar o suporte. E aí, isso volta a acontecer ali no pé, ó. O pé e a perna, eles só vão se conectar à peça lá pro final. Então, quando você habilitar o suporte e fatiar novamente, perceba que ele introduziu esse monte de galho justamente onde eu comentei, ó, aqui no queixo, que estava começando do nada, no peitoral aqui no começo do abdômen, onde tinha um overhang muito agressivo, e aqui no pé. Que configurações de suporte você deveria entender para conseguir começar a impressão? Ó, se eu fatiar sem suporte, o Bambu Studio já vai nos dizer, ó, tem regiões flutuantes, reoriente ou ative a geração de suporte. Quando ele dê esse alerta aqui é porque você provavelmente precisa habilitar o suporte. Quando você habilitar o suporte, ele possui dois tipos. Um é esse tipo árvore, excelente para peças orgânicas, porque ele economiza uma certa quantidade de material e foca só nos pontos de contato que é realmente necessário. Dentro do suporte tipo árvore, a gente tem um padrão, que hoje é o equivalente ao híbrido. A gente tem o suporte slim, que ele vai tentar economizar material, fazendo galhos mais finos. O suporte forte, que ele vai usar galhos bem mais grossos, com o objetivo de não quebrar durante a impressão. E o orgânico, que usa uma estratégia, ele tenta criar uma árvore mais natural, com uma estratégia de galhos um pouco mais agressiva, uma viés de economizar material. O suporte árvore híbrida, ela vai combinar as estratégias de árvore, que são esses galhos, porém quando você tiver partes mais retas, ela vai fazer um suporte do tipo normal ao final da árvore, que é esse mais quadradão. E aqui, já caindo para o tipo de suporte normal, perceba que ele é bem diferente do suporte do tipo árvore. Ele vai realmente construir um grande blocão para sustentar a peça, e é por isso que ele vem caindo em desuso para a maioria das impressões, mas ele ainda tem as suas aplicações. Se você quiser, por exemplo, quiser suportar peças não orgânicas com geometrias planas, como uma ponte, igual essa daqui que eu estou mostrando, o suporte do tipo normal, ele é muito mais adequado, pois ele vai fornecer uma estrutura melhor de apoio para a peça. Embora, ó, se a gente usar aqui o suporte do tipo árvore automática híbrida, ela vai começar com a árvore e vai construir essa camada plana também ao final. Em linhas gerais, você provavelmente vai usar o suporte do tipo árvore automático. Também é possível você determinar exatamente onde você quer suportar, porque o fatiador, por mais que ele tenha evoluído, ele ainda continua geralmente botando suporte demais na peça. Mas isso também vai ser assunto de uma aula somente sobre suporte. E ainda dentro do suporte normal, a gente tem o estilo confortável, que já é uma evolução do suporte normal, onde ele tenta usar menos material e fazer ele mais juntinho da peça ali, tentando começar a partir da própria peça, para ser um pouco mais rápido. Boa parte dessas configurações você pode colocá-las tanto a nível global, que vai afetar todos os objetos na mesa de impressão, quanto a nível de objeto. Quando você vier aqui clicar em objetos e clicar no objeto, a partir deste ponto, tudo que você alterar está afetando apenas este daqui. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e botar aqui neste, eu quero suporte do tipo árvore automático e mandar fatiar, você vai perceber que ele gerou cada um com um tipo de suporte diferente. Essa opção é muito útil porque vai ter vezes que você vai estar imprimindo diversos objetos na mesa e eles realmente precisam de configurações de suporte diferentes. E você não precisa separá-los e fazer um de cada vez, porque isso vai economizar tempo seu. Além da aba preparar, como vocês já me viram usando muito, nós temos a aba pré-visualização. O que a gente tem nessa aba aqui? Ela é onde a gente vai ver o que de fato vai ser impresso. E você consegue analisar nessa barrinha aqui do lado direito, camada a camada da impressão. E nesta barrinha aqui inferior, você consegue ver a posição do hot end, ou seja, como que ele vai fazer o caminho dele para imprimir. É aqui que você para analisar quando você tem problemas. Como que eu faço essa análise? Ó, neste quadrado onde nós temos o resumo da impressão, eu vou ter o filamento que está sendo utilizado, a quantidade gasta no modelo, a quantidade gasta no suporte e o total. Aqui embaixo eu tenho o tempo de impressão mais o tempo total. O tempo total
considera a preparação da impressora mais o time-lapse. Se você não fizer time-lapse, você economiza esses 22 minutos. Só que isso é quando a gente olha dentro da parte filamento. Aqui a gente tem diversas opções. Uma delas é o tipo de linha, que vai dar para você identificar qual é o tipo de linha que a impressora está fazendo naquele momento. Muito importante para você investigar problemas, saber se se trata de uma área de overhang, uma área de ponte, uma área de parede externa. Então é bom você entender como que aquela peça está sendo interpretada pelo fatiador. E aqui ele te mostra exatamente, ó, quais são as partes. Ah, mas eu não quero ver a parede exterior. Se você clicar aqui, ele vai sumir. Eu não quero ver a parede interior. Se você clicar aqui, ele vai só te mostrar a parte de preenchimento sólido e preenchimento interno. Além deste aqui, o que eu mais uso muito? A parte de velocidade, para você entender que velocidade vai estar sendo usada em cada região da sua impressora. E aqui, quando eu fizer o vídeo só sobre velocidade, eu vou falar mais disso, mas mesmo que você defina aqui na aba de velocidade que você quer usar a parede externa a 60, ele nem sempre vai usar a velocidade 60 para tudo, porque existem áreas onde ele vai usar uma outra configuração de velocidade. E também, muito importante, a tempo de camada. Muitas das vezes, quando você perceber a sua peça ficando manchada, principalmente em filamento do tipo silk, aquele com brilho, isso vai estar associado a um tempo de camada muito diferente. Então, por exemplo, se eu olhar aqui na asa, que é uma pontinha muito menor, ela vai ter um tempo de camada muito inferior a essa região do abdômen, que é enorme. E isso aqui, num filamento do tipo silk, com certeza resultaria em divergência de brilho. Quando você tiver esse problema, é recomendação que você venha aqui no fatiador e justamente veja o tempo de camada e o fluxo. Onde você vê essa alteração muito grande, lá no seu fatiador, provavelmente você vai ter alguma marcação na peça, dependendo do tipo de filamento. Então, é bem interessante você entender aqui quais são essas abas, se acostumar a olhar isso daqui, porque é aqui que você vai entender de fato o que está acontecendo na sua impressão. E agora a gente tem também a aba dispositivo, que é onde você vai configurar a sua impressora. Por exemplo, aqui eu estou com a minha quarta Bambolab A1, ela está com um projeto rodando lá. Se você apertar aqui, você vai conseguir ver o vídeo. Se ele carregar, eu acho o vídeo da A1 péssimo, até que foi. Aqui ele vai carregar o vídeo do que está sendo impresso. Eu consigo saber quantos % em progresso está, que horas vai acabar. Eu vejo quais filamentos eu configurei na impressora e é por aqui que você pode mudar. Por exemplo, esse é um Bambolab, tá? Quando eu colocar lá, ela automaticamente identifica o tipo de filamento. Agora, esses aqui que não, você clicando nesse lapisinho, você consegue escolher qual é a marca e o tipo do filamento. Então, um Volt 3D Velvet, qual é a cor, e você pode inclusive mudar o perfil PA, que é algo que a gente vai falar lá na parte de calibração. Você consegue ver como que você está configurado a impressora nessa parte de peça de impressão. Então essa aqui está com bico de aço endurecido de diâmetro 0,4. Você consegue mudar algumas configurações da impressão também. Permitir detecção de posição da placa de construção. Se você colocar a placa fora do lugar, ela vai detectar. Recuperação automática de perda de etapa se falta luz. Emitir som é para ter os bips sonoros. Detecção de emaranhamento de filamento é a detecção de nó, tá? Que é quando o MS Hub ele afunda ali, ela detecta que tem um nó no filamento e para a impressão para você conseguir arrumar. Você também pode controlar a impressora remotamente. Você pode mudar, inclusive durante a impressão, a temperatura que está saindo o filamento, a temperatura que está na mesa, as configurações de ventilação. Embora você mudar isso aqui durante a impressão, você tem que saber muito bem o que está fazendo. Depois, em uma aula futura, eu comento alguns casos onde eu faço isso, mas geralmente é quando eu estou testando ou ouvindo algum problema. E você também consegue fazer a parte de load e unload, ou seja, carregar e descarregar o filamento externo por aqui, porque quando está no MS, a impressora gerencia isso para você, quando está fora você tem que fazer, e você pode também configurar a parte de backup de filamento AMS, ou seja, se eu tiver com dois filamentos iguais, a impressora vai jogar um no outro. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, Bambu PLA Basic preto, e esse aqui é um Volt preto. Se eu clicar aqui, ele vai me dar aqui, não tem nada configurado. Por quê? Porque embora a cor seja igual, a marca é diferente. Agora, se eu pegar esse aqui e botá-lo como um Bambu PLA Basic preto também, e esperar alguns segundinhos, quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar que ele criou um grupo, ou seja, quando o filamento 4 acabar, ele muda para o 3, quando o 3 mudar, ele muda para o 4. Eu uso bastante esse recurso aqui no meu Farm. E por fim, aqui dentro da aba de pré-visualização, você tem a opção placa de impressão, que é quando você vai de fato mandar para a impressora. Você vai escolher qual impressora você quer utilizar, qual a cor do filamento você vai utilizar, e aqui, ó, se for uma impressão colorida, como é o caso desse Pikachu aqui, quando eu mandar imprimir, ele vai pedir para eu escolher qual
qual filamento que está configurado na impressora, que a gente arrumou aqui na aba dispositivo, eu quero usar para cada cor. Aqui no caso só tem preto e rosa, então só conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Mas acho que vocês conseguiram entender a ideia. Bem, com isso a gente chega ao fim da primeira aula. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas. A aula de hoje foi um apanhado geral, introdutório ao fatiamento e ao Bambu Studio. Porém, cada partezinha dessa que eu falei, por mais simples que seja como altura de camada, elas precisam ter um módulo só para elas, pois elas podem ser muito mais complexas quando a gente tenta entender em profundidade. E é exatamente isso que eu planejo fazer nas próximas aulas, destrinchar ponto a ponto e trazer problemas e soluções que a gente acaba enfrentando no dia a dia com impressão 3D. E me conta aqui nos comentários, você gostou dessa aula? Até a próxima!